quando a gente está nesse caminho de autodesenvolvimento, onde a gente busca a nossa melhora, onde a gente busca cortar os maus hábitos e implementar hábitos produtivos para nossas vidas, hábitos que ajudem a gente a crescer, a conquistar nossos objetivos e caminhar em direção aos nossos propósitos, a gente acaba tendo uma informação muito grande sobre diversos assuntos. E um desses assuntos que está crescendo bastante nos dias atuais é em relação à neurociência, que se trata de como você faz para limitar esses vícios dopaminérgicos, esses vícios neurológicos que fazem você fazer o que você faz. E que basicamente diz que para você cortar um mau hábito, basta você não fazê-lo. E para você implementar um novo hábito, basta você repetir o suficiente até que ele monte uma trilha neural para que você implemente esse hábito na sua vida através do seu próprio esforço. E isso é muito simples, para falar a verdade. Então, você basicamente deve fazer um processo de abstinência das coisas que te fazem mal e usar o seu próprio esforço para implementar novos caminhos neurais. E de certa maneira faz um pouco de sentido. Eu já venho praticando esse caminho há muitos anos. E o conhecimento da neurociência ainda nem era disponível. A única coisa que eu tinha acesso na época era o conhecimento da relação da zona de desconforto e da zona de conforto. E a partir do momento que eu entendi a teoria da relação que o nosso corpo humano, que a nossa mente e os nossos instintos sempre tendem a puxar a gente para uma zona de conforto, onde a gente fica inerte, improdutivo, sempre em busca de conforto e prazer, eu percebi que essa zona de conforto, ela prende a gente e não permite o nosso crescimento. Então eu fiz um próprio desafio na minha juventude de sempre me desafiar, de sempre me colocar em situações que desafiavam a minha zona de conforto, me colocando sempre em desconforto. E realmente eu tive um grande avanço em várias áreas da minha vida. Eu tive um aprendizado muito grande em muitas coisas. Eu tive um processo de expansão em todos os sentidos. Mas quando a gente passa a encarar esse processo do que a maioria das pessoas buscam, que é de crescer e evoluir e eliminar o que te faz mal, só você se colocar na zona de desconforto, fugindo da sua zona de conforto, fazendo um paralelo aqui, você usar o caminho neurológico de fugir da dopamina barata e ir em busca da dopamina de longo prazo, da endorfina que seja, e cortar essas recompensas de curto prazo e começar a construir um projeto a longo prazo só pela força de esforço, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles estão te enganando. Eles estão te prometendo um produto, eles estão te prometendo uma fórmula que não funciona na própria vida deles. Se você for observar profundamente quem trabalha com esse tipo de proposta, do caminho da reconfiguração do seu sistema dopaminérgico,
da transformação da sua vida através dos caminhos neurais, onde você bloqueia um caminho que está aberto no seu sistema neurológico e você faz um esforço para abrir um novo caminho para a sua vida se transformar. Se você for ver, olhar bem nos olhos dessas pessoas, muitas delas não acreditam no que elas mesmas falam. Muitas delas, elas estão brigando contra os seus próprios caminhos neurais e estão te vendendo uma coisa que nem eles mesmos conseguem praticar em suas próprias vidas. E isso é muito profundo, porque precisa ter uma capacidade profunda de discernimento da verdade. Você precisa ter a sabedoria e a inteligência necessária para olhar para alguma coisa e discernir o que é verdade. Muitas pessoas acreditam que a inteligência não é saber das coisas, mas sim ter a capacidade de distinguir do que é falso e do que é verdadeiro. Essa é a verdadeira inteligência. Mas quando nós estamos nesse caminho, buscando realmente, é um desejo genuíno que existe dentro de nós. Um desejo de mudar as nossas próprias situações. Um desejo de largar as coisas que nos fazem mal, as coisas que nos fazem sofrer, que nos causam dor. Nós queremos abandonar esses hábitos, esses vícios, essas dependências e esses comportamentos nocivos a nós mesmos. Em contrapartida, nós também queremos crescer, nós queremos prosperar. Nós queremos evoluir, nós queremos amadurecer. E no meio desse caminho de busca, nós encontramos com diversas teorias, com diversas filosofias e com diversos métodos disponíveis na internet, disponíveis no mundo, que prometem você fazer uma transformação na sua vida. Mas nós temos que aprofundar mais nisso. Porque se tudo fosse tão simples, de somente evitar e correr atrás do que se quer, muitas pessoas já teriam seus próprios resultados. Porque muitas pessoas querem. As pessoas querem, mas elas não conseguem ter resultado. Porque o caminho é totalmente emocional. Não é neurológico, não é físico. Na maioria das vezes. Não é uma patologia neurológica, não é uma neurodivergência. São pessoas, são seres humanos, com sistemas emocionais desregulados. Desregulados ao ponto que já atingiu a mente e o corpo. A mente e o corpo dessas pessoas estão desreguladas emocionalmente. Por isso, as pessoas tentam buscar a sua autorregulação. Elas tentam buscar o alívio através dessa dopamina barata. Não é porque a pessoa é viciada em dopamina barata, é que ela precisa de dopamina. Ela precisa de estímulos que aliviem a sua dor emocional. Por isso, a pessoa que realmente quer fazer um processo de evolução, de crescimento e de amadurecimento em sua própria vida, ela não precisa ficar brigando consigo mesma, tentando cortar os seus vícios, tentando cortar os seus hábitos com disciplina rigorosa, com autocontrole rígido, colocando-se em abstinência constante. É muito mais eficaz ela fazer um processo de aprofundamento emocional. Fazer um processo de aprofundamento emocional na sua mente e no seu corpo. Fazendo assim uma cicatrização das suas feridas emocionais. Trazendo para a superfície essas emoções que estão reprimidas dentro de si mesmo. Porque é isso
que te traz essa força impulsiva dentro de você. Essas feridas emocionais abertas que te levam ao impulso. Essa impulsividade é fruto de uma ferida emocional muito profunda dentro de você que está buscando alívio, que está buscando distração, que o seu subconsciente não quer sentir essa dor, ele não quer sentir essa angústia. Então ele te empurra com muita força, com um impulso muito forte em busca dessas distrações, desse conforto, desse prazer, dessa dopamina barata. Então, se esse assunto te interessa, aqui embaixo desse vídeo tem um link do livro que eu escrevi, onde eu trago mais detalhes desse processo de reorganização emocional. E esse conhecimento da neurociência é muito válido para você realmente conhecer os caminhos físicos de como funcionam certas coisas no nosso campo neural. Mas ele é muito fraco para se sustentar como uma filosofia de evolução e crescimento em nossas próprias vidas. Se esse assunto te interessa e se você gostou desse vídeo, deixa um comentário.